Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre um padrão um pouquinho diferente do que a gente estava falando até agora. Antes a gente estava falando sobre genes, alelos autossômicos. Então, de modo geral, a ideia era bem simples. Eu tinha alelos em cromossomos homólogos, ou seja, em parezinhos de cromossomos que são semelhantes na forma, no tamanho. Agora, eu vou falar com vocês sobre os cromossomos sexuais. Nos cromossomos sexuais, também chamados de alossomos, a expressão era um pouco diferente, porque a gente vai ter distinção nesses cromossomos entre homens e mulheres, entre machos e fêmeas. Então, para a gente entender isso melhor, vem comigo para a aula de hoje. Mas lembra, se inscreve no canal, hein? A herança ligada ao sexo, na verdade, ela trata dos alelos que se encontram no cromossomo X. Porque a gente também tem a herança restrita ao sexo, que é quando eu estou falando dos alelos do cromossomo Y. Tem essa distinção, é importante a gente lembrar. Um outro ponto importante é que quando eu olho para a estrutura do cromossomo Y e do cromossomo X, eles são diferentes. O X é maior que o Y, contém mais informações que o Y. Então eu posso dizer que eu tenho duas regiões. Uma região homóloga, que eu vou encontrar pares de alelos, e uma região onde o Y é bem menor, não homóloga. E é justamente por isso que a gente vai ter essa distinção entre homens e mulheres. Por exemplo, por que homens sofrem muito mais com daltonismo e hemofilia que as mulheres? Aquino, o que é daltonismo? Daltonismo é a incapacidade de reconhecer determinado comprimento de onda. Ou melhor, é a incapacidade de conseguir reconhecer determinado tipo de cor. A pessoa tem dificuldade de reconhecer vermelho, de reconhecer verde, de reconhecer azul. Por quê? Lá nos nossos olhos, nós temos um grupo de células chamados de cones. Os cones são responsáveis por captar as informações referentes às cores. Nós temos cones para vermelho, cones para verde, cones para azul. Pensa lá na luzinha, naqueles espectros que mostram para gente as cores que tem na luz branca. Então, a gente tem um de cada extremo, vermelho e azul, e um do meio, que é o verde. A pessoa que é daltônica, ela tem justamente uma deficiência nessa estrutura. Então, ela pode não reconhecer o vermelho, não reconhecer o verde, não reconhecer o azul, até mesmo combinações deles, tá? Nesse caso, como que esse indivíduo tem essa informação? Essa informação está presente no seu cromossomo X. Então, ele obrigatoriamente recebeu esse cromossomo X da sua mãe. Isso é um ponto muito importante. Homens doam sempre o cromossomo Y para os seus filhos homens. Já as mulheres doaram o cromossomo X para filhas mulheres e para os filhos homens. Então, se eu sou um homem daltônico, eu recebi o X afetado da minha mãe, ok? Agora, existem mulheres daltônicas? Existem. É uma condição extremamente rara. Por quê? Quando eu olho aqui para o homem pode ser normal, XDzão, ou XDzinho. Normal é XDzão, afetado, XDzinho. Ele recebeu o Y do pai. Não está no cromossomo Y a informação do daltonismo. Está justamente no cromossomo X. Se ele recebeu o XDzão da mãe, ele é normal. Se ele recebeu o XDzinho da mãe, ele é daltônico. Já no caso das mulheres, elas têm duas cópias do cromossomo X. Elas vão receber uma cópia do pai e uma cópia da mãe. Se o pai é normal, ele tem XDzão. Ele só pode doar Dzão para a filha. Então a filha vai ser normal. Mas ela pode ser normal, XDzão homozigoto, ou normal portadora. Isso significa que ela tem XDzão e XDzinho. Ela é uma heterozigota para característica. Ela recebeu o alelo afetado, e aí pode ser tanto do pai quanto da mãe, tudo bem, porque não importa, ela continua sendo normal, e o outro Dzão ali, normal. Já uma mulher afetada, ela recebeu os dois alelos Dzinho. Então, se ela recebeu um Dzinho do seu pai, obrigatoriamente o pai é o quê? Afetado. Essa informação fica bem fácil da gente entender esse padrão. Ah, e se eu estiver falando de hemofilia? É a mesma coisa, o mesmo padrão que eu mostrei para vocês, que eu acabei de ensinar, vai valer para hemofilia, tá bom? O que é a hemofilia? É uma deficiência que as pessoas apresentam num fator de coagulação sanguínea. Então o sangue dessas pessoas não coagula.
isso acaba gerando uma série de transtornos para a vida delas. De novo, é muito mais comum em homens do que em mulheres. Mulheres é extremamente raro. E pensando em uma vida sem nenhum tipo de tratamento, é muito difícil esses indivíduos chegarem a ter uma longevidade, porque eles vão ter ali acidentes que podem ter consequências muito mais graves neles. Mas o padrão aqui é o mesmo. Homem normal afetado, troca o D por H, hemofilia. Homem normal, XHzão, homem afetado, XHzinho. Não mudou? E a mulher é a mesma coisa. Pode ser normal, normal portadora ou afetada. Então, se você tem pai e mãe normal e você, homem, é hemofílico ou daltônico, significa que a sua mãe tem esse alelo. E se você for buscar em indivíduos nessa família, você vai encontrar outros indivíduos com essa característica. Provavelmente do sexo masculino, tá? Porque é muito mais frequente. Agora, quando eu falo da herança restrita ao sexo, ela acontece apenas no Y. Mulheres não vão ter. Os homens ou têm ou não têm. Mulheres não têm nunca, porque mulheres nunca têm cromossomo Y. Mesmo quando a gente fala de erros de não disjunção, lá na meiose, quando não se separam corretamente os cromossomos, se eu tenho uma separação errada que forma um indivíduo XXY, ele é do sexo masculino, porque tem o Y, tá? É no cromossomo Y que vai ficar lá uma informaçãozinha, um genezinho, para fazer essa determinação de transformar aquele indivíduo no sexo masculino. E a gente tem como exemplo a hipertricose auricular, que seriam pelos na orelha. Então, se o seu avô tem pelos na orelha, o seu pai vai ter pelos na orelha, você, homem, vai ter pelos na orelha, tá? Então, se você encontra essa característica nos homens da sua família, pai, avô, bisavô, você vai ter essa característica também, ok? Já mulheres é impossível ter porque ele está no cromossomo Y, elas não têm Y. Um outro padrão bem legal é a herança influenciada pelo sexo. Ele é legal porque ele não acontece nos cromossomos sexuais. Olha que interessante. Mas o fato de ser homem ou o fato de ser uma mulher vai alterar a expressão gênica. A gente pode aqui, por exemplo, associar a quantidade de hormônio sexual masculino ou de hormônio sexual feminino. Pensando no caso da calvície, eu tenho testosterona em homens e existe testosterona nas mulheres em quantidade infinitamente menor. Essa testosterona nos homens associada a uma determinada combinação de alelos faz com que a calvície nos homens seja uma característica dominante. Então, Czão, Czinho fará um homem calvo. Já um homem normal, ele vai ser Czinho, o homozigoto recessivo. Para mulheres, é o inverso. Como mulheres têm muito menos testosterona, para elas, somente uma combinação de alelos. Nesse caso, eu coloquei elas como sendo calva no Czinho, para ficar mais fácil de você entender que é só em uma combinação. Normalmente, a gente representa como? Ela tem que ter as duas cópias do dominante para ser calva e as outras combinações ela vai ser normal. Só que fica mais fácil da gente entender dizendo que para o homem é dominante, para a mulher é recessivo. Aí fica fácil de eu conseguir entender essa diferença de homens e mulheres. Beleza? E aí lembra, está acontecendo aonde? No alossomo e não no cromossomo sexual. Agora, tudo isso que eu estou falando de X e Y vale para mamíferos. Por quê? Nós temos 3 padrões diferentes de determinação sexual. Nós temos o XX e XY, onde o homogamético é o indivíduo feminino e o heterogamético é o indivíduo masculino. Nós temos o XX e o X0, onde o indivíduo diploide é feminino e o indivíduo haploide é masculino, que é o caso que a gente vê, por exemplo, nas abelhas. A abelhinha rainha vai lá e coloca um ovo sem fecundação, que a gente chama de partenogênese. Esse ovo produzido por partenogênese vai dar origem a um zangão. Ele é haploide. Esse zangão produzirá espermatozoides que vai fecundar essa rainha. E aí esses espermatozoides fecundando a rainha vão produzir indivíduos diploides, que serão fêmeas, operárias e até mesmo novas rainhas, ok? E existe também o padrão ZW
ZZ. Nesse caso, inverte em relação aos mamíferos. O heterogamético é o feminino e o homogamético é o masculino. Aqui onde eu encontro isso? Em aves, em répteis, a gente vai encontrar esse padrão, beleza? Então, se a questão estiver tratando de alguma característica que esteja lá nos cromossomos sexuais, mas não for em mamíferos, eu posso ter padrões diferentes ali para expressar essa informação. Então, é legal ficar atento a esse ponto, tá bom, galera? Então, a gente fecha aqui a aula sobre heranças ligadas aos cromossomos sexuais. Com isso, a gente viu bastante coisa de genética, os assuntos mais importantes que caem no vestibular. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que tenham, deixa aqui embaixo nos comentários. Lembra de se inscrever no canal, de ativar as notificações para vocês irem recebendo os vídeos sempre que eu estiver lançando aqui no canal para vocês estudarem melhor. Me segue nas minhas redes sociais e valeu, galera! Bons estudos!